Bom, pessoal, então, terça-feira eu passei um estudinho de caso para vocês, um caso clínico, né? Passei pelo WhatsApp e ficou de vocês lerem esse estudo de caso, pesquisarem em cima das nossas matérias ou da matéria que outros professores já abordaram, ou seja, para vocês pesquisarem em cima do material que vocês têm, né? Vocês têm que começar a aprender a usar tudo aquilo de material que já foi passado para vocês no curso, certo? Então, eu vou ler o estudo de caso aqui, depois eu vou direcionar vocês para as salas de reunião, que em grupos, vocês vão conversar entre vocês nessa sala, pode deixar o microfone aberto, vocês vão conversando, trocando as ideias sobre todas aquelas perguntinhas que eu passei do estudo de caso, e depois a gente volta para essa sala geral, para a gente conversar e discutir sobre esse caso, tá bom? Então, eu vou ler para vocês o estudo de caso, caso clínico. Eu tinha passado antes umas perguntinhas, né, sobre a nossa disciplina. Não vamos abordar agora, nesse momento. Vou deixar para abordar depois do estudo de caso, tá? Então, o foco agora é no estudo de caso. Vou ler para vocês. Caso clínico. Masculino, então, sexo masculino, 58 anos, obeso, diabético, tabagista, dislipidêmico, que estava dirigindo e bateu o carro violentamente contra um poste, depois de ter perdido o controle do veículo, após ter passado mal. Teve uma intrusão do veículo de aproximadamente 40 centímetros no centro da frente do carro. Isso entrou, né? Queixa-se de muita dor no peito, está sudoreico e nauseado, mas refere que comeu feijoada muito gordurosa no almoço. Estava sem cinto de segurança e não toma nenhuma medicação. Está agitado e ansioso, uma vez que tem uma reunião importante de negócios e não pode perdê-la. Então, agora eu vou abrir salas, vocês serão direcionados para essas salas, para vocês conversarem. Estudem e discutam sobre tudo, inclusive sobre esses termos técnicos que tem aqui, para vocês entenderem do que se trata, tá bom? Vamos ver se eu consigo agora fazer o que eu quero, né? De direcionar vocês para as salas, tá? Vamos lá. Vai aparecer aí, gente, uma mensagem para vocês aceitarem, certo? Aí vocês aceitem, tá? Tá bom. Quero ver o tempo aqui. Opa. Foi aí para vocês? Sumiu. Oi? A mensagem saiu. Maria Eduarda? Maria Eduarda?
Não é você, filha, é a Laura. Você recebeu aí, abriu uma página para você aceitar e para ser direcionada para uma sala? Ô, Duda, é nesse último aí que eu mandei. Você não conseguiu entrar? Tenta de novo nesse último que eu te mandei. Porque assim, quando você entrou,
vai provavelmente abrir uma outra abinha para você aceitar ser direcionada para uma outra sala, para você ficar com seus colegas discutindo o caso. Tenta de novo, vamos ver se agora dá certo. Não. Vem, mestre. Sim. Entrei aqui, professora, agora. Eu vou ver se eu consigo te mandar para uma sala, tá? Aceita aí. Tá bom. /referência. /redância 3. Eu vou comentar, eu já volto. Tá com o microfone ligado? Que caiu? Onde? Fica aqui, ó. Você vai ver.
E aí, pessoal? Conseguiram conversar sobre o estudo de caso? Sim. Foi tempo suficiente ou vocês precisam de mais tempo? Nossa, acho que deu, Sônia. Deu? A gente deu. Deu. Deu? Sim, Vocês até- professora. Deu? Vocês conseguiram discutir aquelas perguntinhas do caso clínico? Acharam bacana essa experiência? Eu achei muito legal. Legal, gostei. Legal, né? É uma forma da gente interagir mais, porque já que a gente tem que fazer, continuar assim enquanto essa pandemia não melhora, a gente vai tentando de várias formas, tá bom? Bom, eu vou só falar para Maria Eduarda entrar aqui. Não, filha, é minha aluna. Eu falo Maria Eduarda. Ela responde. Eu vou só esperar a Maria Eduarda entrar, porque aí eu vou pedir para vocês deixarem o microfone aberto para a gente interagir, tá bom? Tá jóia. Para a gente conseguir discutir sobre esse estudo de caso. E depois a gente vai fazer de novo essa reunião para vocês discutirem aquelas perguntinhas que estavam em cima do estudo do caso clínico. Qual o objetivo dos primeiros socorros? Qual é a função do socorrista? Eu vou fazer isso de novo. Ele que joga aleatoriamente, tá bom? Aí vocês discutem essas questões para depois a gente conversar aqui, tá? Tá. Bom, cadê a Maria Eduarda agora? Vai lá. Maria Eduarda, conseguiu Oi. entrar? Ó, a gente vai discutir, acredito que você tenha feito, né, esse trabalhinho, ou pelo menos já pesquisou, vocês vão participando. A intenção aqui é a gente trocar ideias, né, informação. E depois, eu vou direcionar vocês todos novamente para as salas. Pode ser que vocês não caiam igual a outra, tá? Pode ser que misture de novo. Para daí a gente fazer, então, essa discussão daquelas primeiras perguntas. Bom, então, o caso clínico, né, trata-se de um homem de 58 anos que sofreu impacto, né, então ele foi um acidente automobilístico, teve uma profundidade, 40 centímetros, né, de intrusão da frente desse carro nesse paciente. E aí ele tá lá, ó, quando chegou o socorrista e foi se deparar com ele, viu que ele estava agitado, ansioso, né, porque ele tinha uma reunião, ele queixava-se de muita dor no peito, ele estava sudoreico, nauseando, né, referiu que tinha comido a feijoada, mas estava sem o cinto de segurança e ele relatou que não tomava nenhuma medicação. Aí a primeira perguntinha é: quais são os possíveis diagnósticos nesse caso? Diagnóstico aqui é o que vocês acham que está acontecendo com essa vítima de acidente. O que vocês acham que possa ter acontecido com ele para ele estar apresentando toda essa sintomatologia? Podem falar. Infarto. Uma parada. Infarto. Infarto no miocárdio. Infarto. Uma parada Por quê? Por que é o infarto? Porque ele estava sentindo muita dor no peito. Dor no peito. Talvez seja esse o motivo dele ter batido o carro. Náusea. Náusea, dor. Tem alguma correlação com o que está escrito lá em cima pelos dados dele, as características dele, que ele fala que é obeso, é diabético, é tabagista. O que é dislipidêmico, gente? Pode ter ajudado. Colesterol anormalmente elevado. Oi? É um colesterol anormalmente elevado ou gordura no sangue. Então, ó, vocês falaram infarto, né? Pode ser, né? Não pode ser? Pode ser porque, além de tudo, ele já tem um quadro que favorece ele desenvolver ou apresentar infarto, não é mesmo? Ele é obeso, ele tem diabético, o colesterol dele tá alto, ele é diabético, ele é tabagista, né? Ele estava falando que estava com dor no peito. Mas alguém pensou em alguma outra coisa? Feijoada. muito gordurosa. Muito gordurosa. O cara já tem o colesterol alto, ainda come mais gordura, né? E ele estava ansioso. Ele vai tá... fazer um tratamento Eu comigo? também quero comer. Lembrando que ele estava muito ansioso. Também, né? Sem contar que ele é Agora, olha fumante, só, né? vocês estão relacionando isso
em relação às características que ele está apresentando, que a gente sabe que ele já apresentou, e o que ele está apresentando de sintomatologia. Mas a gente não pode esquecer que ele sofreu um trauma, não é? Não foi um impacto? Ele pode E ter aí, batido a cabeça. poderia ser outra Mas coisa? será que. Mas não foi a dor no peito que ajudou ele ter batido o carro? Ninguém sabe, né? Ele está falando que Ele- naquele momento ele está com dor no peito. Ele falou que ter passado mal, mas ele não explicou o que ele passou mal, né? Naquele momento ele está falando que está com náusea, com dor no peito. Mas, gente, só infarto? Vamos pensar, ele sofreu um acidente. O que Ele mais? pode estar nervoso. Ele pode estar tendo um AVC também, ué. Ele pode ter batido a cabeça. Pode ser crise de ansiedade. Eu também. Crise de Por ansiedade. ele, eu também achei que Por era- ele não estar com Ele pode estar com cinto, alguma né? hemorragia? Ele Pode. Hemorragia? Pode. Pode. Ele pode, então, ter um pode. hemotórax, que é extravasamento de sangue no tórax dele? Pode, ele bateu, É, né? até porque ele bateu. Não é? Lembra que a gente estudou pneumotórax, né? Que é quando a gente tem perda de ar na cavidade torácica. Hemotórax, quando a gente tem presença de sangue na cavidade torácica. Vocês viram como é importante a gente entender a sintomatologia, entender as informações que essa pessoa nos dá, para a gente ir tentando correlacionar com o que pode estar acontecendo e por que eu tenho que correlacionar. Porque se eu conseguir ter essa visão e entender isso pode estar acontecendo, pode ser isso, pode ser outra coisa, eu já tenho um olhar de como eu vou atender essa vítima. O que vai ser prioridade nessa vítima, tá? Então, ótimo. Vocês foram super bem, a discussão foi muito válida. Aí, o número 2. Quais são os sinais de gravidade, se é que há? Né? Eu acho que um dos pontos é por ele ser diabético, ter o colesterol anormalmente elevado e, assim, ele não toma nenhum medicamento. Verdade. Eu acho que é dor no peito. É, também. Ó, vamos prestar atenção Tudo na isso pode pergunta. agravar. Vamos prestar atenção na pergunta. Quais são os sinais de gravidade, se é que há? Sinais de gravidade é como a gente está encontrando essa vítima, tá? Então, por exemplo, se ela está orientada ou não, se ela está responsiva ou não, ela está respirando ou não. Ele está apresentando algum sinal de gravidade? Se é que há? Não. Será que não? Eu acho que dor no peito é sinal de gravidade. Dor no peito. Eu também acho. Ele está apresentando Ele dor tá no peito, movendo. mas o que ele está apresentando, gente? Agitação. Tá bem agitado. Ele tá bem agitado. Agitação, ótimo, né? Mas o quê? Náusea, Náusea, sudorese. sudorese, né? E a gente não pode esquecer que teve um aprofundamento do carro em 40 centímetros, né? Então, pode ser sinais que não vão, consequentemente, evoluir para uma gravidade, mas também pode ser sinais que indicam uma gravidade. Então, a gente também tem que estar atento a tudo isso. Quando a gente se depara com uma vítima de trauma, a gente tem que ter um olhar rápido, gente, avaliar a vítima, olhar essa vítima, olhar o cenário em que essa vítima está inserida e pensar no mesmo tempo o que pode estar acontecendo com essa vítima, tá? O que pode ter acontecido nesse trauma, nesse acidente, certo? Outra pergunta. Como você classifica esse paciente? Grave? Emergência. Grave. Grave, né? Vocês não acham que é grave? Porque É foi o que grave. a senhora falou, se não fosse infarto, poderia ser aquele que... Hemotórax lá. Tórax, pneumotórax, pode ser um É infarto. grave. É grave, não é grave? Foi trauma, gente, né? A gente não tem visão de raio-x para analisar. Se ele estivesse sem dor, se ele não estivesse nauseando, sudoreico, mas ele está dando sinais pra gente que tem alguma coisa errada com ele. Então, ele é um paciente professora, grave. Grave. Todo trauma pode ser um acidente grave, né? Sim, o que vai definir isso é como a gente encontra essa vítima, né? O cenário em que essa vítima foi encontrada, como ela está responsiva para a gente, certo? A sintomatologia que ela está apresentando, tudo isso a gente vai avaliar. Fora que a gente faz uma avaliação primária e uma avaliação secundária, que é a discussão depois do nosso próximo debate, certo? Número 4. Como você trataria essa vítima? Imagine que você é um socorrista,
trabalha lá no SAMU, né? Ou no hospital, você recebeu essa vítima ou encontrou essa vítima, como vocês vão tratar? O que vocês vão fazer nessa vítima? Verificar os sinais vitais dele. É trauma, hein, gente? No trauma, o que a gente tem que preservar? A coluna. Coluna, né? É. Principalmente cervical, né? Porque é onde pode comprometer todos os movimentos dele, certo? Então, imobilização da coluna, Sim. né? Como que a gente mobiliza a coluna? Usando o quê? Colete. Colar. Colar Escolar. cervical. Colete. Colar cervical, certo? E aí, mais o quê? Imagina que vocês já imobilizaram a coluna cervical dele. O que mais que eu posso ofertar para esse paciente? Tem Medicação. tem aquele papel que coloca em cima para poder aquecer o paciente. Não perder a temperatura? Ele tava com a pele fria? Pegajosa? Não, ele estava com sudorose, não. Não. Sudorese. Sudorese. A gente tem que providenciar acesso venoso? Sim, pra mim. Né? Acho que sim. Vocês acham que talvez uma reposição volêmica? Não, porque acesso venoso? Soro. Aqui é o atendimento. Você recebeu essa vítima. Ó, Yuri, você recebeu essa vítima. A gente vai tratar essa vítima. Como que a gente trata nós da enfermagem? O que a gente faz na vítima? A gente não funciona a veia? Sim. Né? A gente não verifica sinais vitais? Sim. Certo? Mas Não, o quê? primeiro eu verifico o sinal vital dele, né? Primeiro eu É, vou verificar os seus sinais vitais. Aí, se ele precisar de alguma medicação, eu pulsiono a veia dele, isso? isso. A gente vai ter que cuidar do acesso venoso. Se a gente tiver que transferir ele, imagina, aqui a gente já vai pensando em tudo, tanto extra-hospitalar quanto intra-hospitalar. A gente tem que ter essa visão. O que eu, enfermeira, vocês da enfermagem podem oferecer de tratamento a ele? O que cabe a nós, nossa função? Então, se a gente está lá no local, eu vou preservar a coluna cervical dele, através de um colar cervical, colocando adequadamente esse colar cervical, né? Eu posso ter que colocar ele numa prancha para fazer a transferência dele, não é? Porque eu tenho que preservar a coluna, não posso causar mais traumas. Eu não sei se ele bateu a cabeça, se ele tem traumatismo de face, traumatismo de crânio, de coluna, né? Seja cervical, torácica, lombar, certo? Eu vou ter que providenciar um acesso venoso, a gente vai cuidar dos sinais vitais. Se tiver necessidade, a gente vai ofertar um oxigênio de acordo com a orientação médica, ou por máscara de Venturi, ou por cateter nasal. É isso que eu quero que vocês pensem, tá, pessoal? O que a gente pode fazer? Nós da enfermagem, o que a gente pode fazer para esse cliente, tá? A última pergunta. Para qual tipo de serviço ele teria que ser encaminhado e quais os recursos que teria que ter nesse serviço? Eu acho que Teria que ser encaminhado cardiologista. Acho que para uma emergência. Emergência. Tem que fazer um raio-x, uma tomografia. É verdade. Então, vocês concordam que ele tem que ser transferido para um hospital de alta complexidade? Sim. 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 Que tem que ter UTI? Regional. Tem. Hospital regional. Sim. Hospital universitário, não é? Tem que ter UTI, gente. Tem que ter, vai acreditar né? muito. A gente não sabe se ele vai está que aconteça. infartando ou não. Se ele está com hemotórax, um pneumotórax, né? Tem que ter centro cirúrgico? Tem. Tem. Mas ele precisa de um catéter. Fazer uma cirurgia. Não é? Vai que ele evolui para um quadro pior, tem que ter um pique, né? Um cateter para pressão intracraniana, passar por uma cirurgia de urgência, tem que ter raio-x, tem que ter tomografia, né? Tem que ser uma unidade hospitalar de alta complexidade. Facinho de resolver esse estudo de caso, não é, gente? Sim. Conseguiram aprender mais alguma coisa? Ampliou a visão de vocês? Sim. Então, agora eu vou dividi-los novamente em salas, tá?
E aí sim Jesus. vocês vão falar sobre aquelas perguntinhas que estavam em cima desse estudo de caso clínico, para daí vocês me darem as Deixa eu lá respostas. ver. Combinado? Combinado. Combinado. Então vai. Vamos lá. Ai, como que é ela mesmo? Ai, não posso sair. Ah, eu quero voltar para. Vou ver. Lu, você não recebeu o convite aí? Brenda, aceita o convite. Jéssica também aceita o convite.
E tá perguntando qual a indicação para eles. E aí, pessoal? Voltamos. Deu tempo Bom. ou vocês precisam de mais um tempinho? Deus tem o seu Mais tempo. tempo. Pra mim deu tempo. Pra mim, Cassol, deu tempo. Deu tempo? Deu. A gente, A gente não terminou ainda, não. Não? a gente parou nas técnicas da invasiva da ventilação. Então tá, eu vou deixar vocês mais um pouquinho, tá bom? Tá. bom.
Oi, Brenda. Oi, Yuri. Tudo E bom? aí? A Brenda abandonou vocês, gente? A Brenda. Depois, eu não sei se esse tempo aqui que ficou parado, que ficou só minha cara aqui, vai sair também na gravação. Acredito que sim. Aí quando vocês forem assistir no YouTube, vocês avançam, tá? Pra não ficar lá olhando. Tá admirando a beleza. Admirando a beleza. Vamos começar a discutir então, pessoal? Então, Não foi tá aparecendo o Papa, viu? algumas... Oi? Não tá aparecendo o Papa, não, viu? De frente não, né? Por isso que eu não viro de lado. Fala assim, ó, de frente. Sou besta. Vamos ver no tempo que ficou parada a gravação. Eu fico distraída. Bom, pessoal, então a pergunta é: qual o objetivo dos primeiros socorros? Salvar vidas. Minimizar complicações, né? É. E evitar agravamento da situação atual. Uhum. Prestar o primeiro socorro mesmo até chegar um suporte mais avançado, né? Salvar a vida, evitar, né, uma complicação, uma sequela, né? Certo? Dar o suporte até chegar, né, a ambulância, alguém. Você acha que todo mundo está preparado para isso? Não. Não, né? Nem todo mundo. Vocês vão ver que mesmo nós, mesmo vocês estudando, depois quando a gente e depois quando a gente vai voltar lá para a escola para fazer isso no laboratório com os bonecos e tudo mais, vocês vão ver que quando a gente se depara com uma situação dessa, na hora a gente fica lá, né, com a perna bamba, ansioso, com medo, é normal, tá, gente? É normal. Ai, Jesus. A gente vai praticando, Tem a medo gente de vai paralisar. Eu começo a gritar. Entra em choque. Na rodovia. Meu Deus, Chama mais uma ambulância. Olha, eu sempre tive esse medo também. Eu falava, nossa, como que eu vou atuar numa parada cardiorrespiratória? Eu não vou saber fazer a compressão, eu vou ficar perdida. É uma situação de muito estresse, muito. A gente fica muito estressado, a gente fica assim com a adrenalina a mil. Mas eu vou falar para vocês, a gente consegue desenrolar as coisas. Depois que acaba, parece que passou um trator em cima da gente. Mas a gente consegue, parece que vem uma luz na nossa cabeça e a gente lembra de tudo aquilo que a gente aprendeu, porque o foco ali é salvar aquela vida. Então, a nossa vontade... Isso que eu espero, que venha uma luz mesmo. Sim. A nossa vontade de salvar é tão imensa, é tão grande, que supera todo esse nervosismo que a gente tem, tá? Fiquem tranquilos. Quais as funções do socorrista, gente? É prestar o socorro especializado. O que seria esse socorro especializado? É pegar uma veia, dar uma medicação. Isso já numa situação mais avançada, né? Imagina que vocês chegaram lá na cena. E aí? Acho que ver os sinais vitais. Manter a calma. Reduzir o sofrimento. Garantir a segurança. Isso, é tudo aquilo diminuir o número de sequelas. Controlar a situação. Né? A gente tem que ver como essa vítima está, se ela está consciente ou não, se ela está em parada cardiorrespiratória ou não, se ela está apenas em parada respiratória e tem circulação ainda, né? Evitar que ela evolua para uma parada respiratória também. Então, é tudo aquilo que a gente já falou lá no início da nossa aula, na correção da prova, né? Cuidar do ambiente, conter o ambiente, a gente tem que zelar pela vida daquela vítima, tá? E tudo que a gente tiver em mãos, condições de oferecer, a gente vai. Se eu tenho condições, se a vítima está em uma parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar as manobras de RCP, que vocês vão me explicar mais à frente, tá bom? Quais são as formas de estancar um sangramento? Uma compressão. Compressão E direta. tem o torniquete, né? Se não tiver nenhuma fratura, né, gente? Não pode ter nenhuma fratura. Se foram os membros superiores ou inferiores, compressão do ferimento de membro. Aí o torniquete, né? O torniquete, né? E compressão direta, certo? É isso que a gente pode fazer. Certo. Tá? Como o socorrista deve evitar doenças infecto-contagiosas? Você é socorrista. Os EPIs, né? Muito bem.
usando proteção individual. Lembra que a lei nos dá amparo, né? E respaldo. A gente não pode fazer nada, a gente tem respaldo, que eu só vou oferecer o atendimento para aquela pessoa se eu também tiver condições de zelar pela minha saúde, tá? Eu não posso pôr a minha saúde em risco. Então, vocês, uma vez que são socorristas, já estão trabalhando como socorrista, o socorrista sempre vai ter em mãos EPI. E ele tem que fazer uso desse EPI. É a mesma coisa que vocês... É a mesma coisa de vocês estarem trabalhando no hospital, como auxiliares, técnicos de enfermagem, e a gente sabe que a gente deve usar luvas para realizar uma punção venosa, não é mesmo? E a gente ainda vê muitos profissionais realizando punção venosa sem luvas. Mas é a mesma coisa um socorrista e socorrer uma vítima toda ensanguentada sem usar luva. Não é a mesma coisa? Sim. Ele está se colocando, ele está colocando a saúde dele em risco, né? Em risco. Então, a gente tem que pensar, acima de tudo, também na nossa saúde. Prevenir a nossa saúde. Lembra que da gente, muitas outras pessoas dependem de nós. Não só os nossos clientes, né? Os nossos pacientes, mas a nossa família. Imagina quem tem filhos pequenos. Imagina você contrair uma doença que acarreta todo um transtorno para você e para o seu familiar, né? O que deve ser avaliado na análise primária? O estado do paciente, primeiramente, né? Como ele se encontra. Sinais vitais. Sinais vitais. Se tem risco de morte. Hemorragia. Se ele está consciente, né? Se ele está consciente, no caso. É aquele atendimento que a gente dá ali quando a gente chegar na vítima. A gente vai ver a situação, o cenário total, completo. Eu vou verificar se ela está em parada cardiorrespiratória ou não, se ela está responsiva, se ela tem alguma queixa e que queixas são essas, né? Eu vou estancar sangramento, vou tentar estancar sangramento, certo? A análise primária, a avaliação primária é o que a gente está dando, oferecendo para esse paciente no momento que a gente chega, tem o contato com ele, certo? O que deve ser avaliado numa análise secundária? Pensa que eu já dei os primeiros atendimentos. Aí, o que é a análise secundária para vocês? Qual medicamento pode dar na hora? Se tem fratura, hemorragia. É a gente olhar mais detalhadamente esse cliente, tá? Então, aí eu vou palpar, eu vou olhar, ver se tem hemorragia, se tem alguma fratura. Eu vou cuidar melhor ainda da coluna dele, principalmente coluna cervical. Então, a avaliação secundária depois que eu já dei todo aquele suporte de primeiro socorro na avaliação primária, então eu vou continuar com essa avaliação, eu vou continuar com a assistência, mas agora com um olhar muito mais detalhista, tá? Quais são as manobras de liberação das vias aéreas? E qual a indicação delas? A manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Ela é indicada para qualquer ventilação, só que se a pessoa tiver com risco de trauma cervical, ela não é indicada. Se ela tiver com trauma cervical, eu não posso fazer hiperextensão da cabeça, certo? Não. Então aí a gente faz o quê? Aí tem a manobra da elevação do ângulo da mandíbula. A gente só faz a projeção da mandíbula, né? A gente mantém a cabeça, a cervical protegida, preservada, mantém a cabeça ali fixa e a gente só vai fazer a projeção da mandíbula. Lembra? A mandíbula é o único osso móvel que a gente tem na nossa cabeça, não é? Então eu consigo movimentar ela, eu não preciso hiperestender a cabeça para liberar vias aéreas, tá? Oi. Mas quando eu estava lendo os slides lá, daí tem uma parte que fala assim, que se o socorrista não conseguir fazer essa manobra de elevação do ângulo da mandíbula, ele pode sim fazer a manobra de inclinação da cabeça, mesmo tendo de trauma. Porque diz que tem uma porcentagem. Aí a gente tem que preservar o quê, gente? Não é a vida desse cliente, dessa vítima? Se você não tem outra opção, você vai deixar morrer porque você não fez a manobra para liberar vias aéreas? Entenderam? A gente tem sim que tentar tudo quanto é alternativa antes para evitar que a gente cause uma lesão ainda maior do que aquela que ele já apresenta no acidente. Não tem jeito, aí a gente tem que zelar pela vida dele, não é? Então, aí nesse caso a gente pode fazer, certo? Cite as técnicas não invasivas de ventilação.
Orotraqueal. Oi? Aquela Orotraqueal lá. tem aquela bolsa da válvula máscara. Que é uma que tem um filtro, né? Um bloqueio Isso, que impede que a secreção da vítima retorne para o socorrista. A boca a boca, né? Ventilação boca a boca é uma manobra não invasiva, certo? O ambu também é uma manobra não invasiva. O que a gente teria de manobras invasivas? Manobras Tubação, né? A traqueostomia, tubação, certo? Descreva a técnica de RCP para um adulto. Ai. E agora? Ai, que Nossa, medo. bastante coisinha, né, professor? Bastante. Você viu? E ainda tem muito pra gente estudar, viu, Yuri? Gente, ó, vocês chegaram lá no cenário, constatou que a vítima tá sem pulso e tá sem respirar. Ela está em parada cardiorrespiratória. O que vocês vão fazer? Tem que chegar ao lado da Sai vítima, né? Se posicionar como? Ao lado Colocar dela, a mão no peito. Lateralmente a vítima, né? Manter os joelhos com uma certa distância um dos outros. Braços esticados. Para que tenha melhor estabilidade. Os braços esticados, a mão sobreposta, né? Uma outra, certo? Né? Certo. Certo. 90 graus, né? Fazer de 100 a 120 compressões por minuto. A gente vai colocar no terço médio do externo, certo? Mantendo um ângulo de 90 graus do nosso corpo em relação, né? Com os braços esticados em relação à vítima. Né? A gente vai se posicionar lateralmente. E a gente vai iniciar por quê? Ventilação, compressão? Compressão. Compressões. Como que a gente vai fazer essa compressão? Quanto que eu posso aprofundar nesse tórax? No mínimo 5 centímetros. E no máximo não posso 6. ultrapassar 6, né? E aí, eu aprofundo e eu espero o tórax retornar completamente. Completamente. E faço quantas compressões? Totalmente. De 100 a 120 por minuto. 100 E a como que eu vou 120 por saber? minuto. Hã? Como que eu vou saber que foi 5 ou 6 centímetros? Aí você tem que... É treino, Yuri. É treino e outra. Você vai ver que tem uma resistência da caixa torácica, né? A gente não pode aprofundar mais que isso. Se eu aprofundo mais que isso, eu faço o quê com as costelas? Quebra. Né? Eu fraturo e posso causar uma perfuração do pulmão, evoluir para um pneumotórax, um hemotórax, certo? Então, a gente tem que ter técnica. Vocês lembram daquela música que eu passei para vocês na aula? Do ritmo? Não sei quem que estava na aula. Do ritmo, né? Das compressões torácicas. Isso é treino. A gente vai ter que fazer isso lá no laboratório, tá, pessoal? E aí vocês vão sentir no boneco, vocês vão mensurar essa profundidade, tá? Em relação mais rápido possível. Tem que ser, se Deus quiser, né? Então, de 100 a 120 compressões por minuto, lembrando que a cada 30 compressões, a gente faz 2 ventilações, né? Sendo que cada ventilação deve durar, no máximo, o ideal é que ela dure quantos segundos? No máximo 10. 1 segundo. 1 segundo cada ventilação, tá? Tá. A pausa que é de 10, né, professor? A pausa é o máximo para estourar, Dani, 10 segundos. 10 segundos. Né? Mas o ideal é que a gente faça isso antes, menos de 10 segundos. Tá, aí vocês vão solicitar o quê, gente? Correndo ali. O que tem que chegar para vocês? Desfibrilador. O desfibrilador, o DEA, né? Por que tem que chegar o quanto antes? Porque o DEA, ele vai ser muito mais efetivo se a gente conseguir colocar essa ideia de 3 a 5 minutos do início da constatação da parada cardiorrespiratória. Porque ele consegue ainda identificar bem a fibrilação ventricular, que é um ritmo chocável, tá? Depois desses 5 minutos, a gente já não consegue mais detectar com tanta clareza, mesmo DEA, essa fibrilação como entre 3 e 5 minutos, tá certo? Colocou o DEA vai começar a ler todo esse ritmo, né? E aí, de 2 em 2 minutos, ele vai fazer essa leitura. E se tiver necessidade, ele vai mandar o choque, impulso elétrico. E ele sinaliza pra gente, certo? Isso tudo tá naquele logaritmo lá que eu passei pra vocês, na aula 3, se eu não me engano.
Quais tipos de choque podemos encontrar? Vamos ver se vocês lembram. Choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, anafilático, neurogênico, Séptico, isso. anafilático, falaram todos, né? Viram como não é difícil? A nossa próxima aula, agora eu vou continuar com vocês lá pelo WhatsApp, tá? Já vou colocar essas gravações lá no YouTube. Nossa próxima aula, terça-feira, eu vou trazer um assunto, um conteúdo, e a gente vai desenvolver novamente um caso clínico, tá? Dessa mesma forma. Vocês serão distribuídos em sala, só que eu vou dar o caso clínico no dia mesmo. Eu vou mandar pelo WhatsApp, então fiquem atentos, porque quem estiver entrando no Zoom pelo celular, o colega que estiver na mesma sala, e se ele estiver no computador, ele vai conseguir ler o estudo de caso ali na hora pelo celular, porque eu vou mandar pelo WhatsApp, tá? Esse estudinho de caso, terça-feira. E aí a gente vai dando continuidade assim até a gente concluir essa assistência. Oi. Mas você vai mandar no WhatsApp na hora da aula ou vai mandar tipo na hora da aula? A gente vai quebrar a cabeça. Isso aí. Não. Vai sair da cabeça pra gente botar aí os neurônios. Só fogo. Tá bom? Agora vai ser na hora da aula. Tá bom. Fiquem tranquilos, Tá gente. bom. É uma troca, né, de informações, é um aprendizado. Fiquem tranquilos, tá? Eu acho que assim vocês vão conseguir aprender mais. Então, se vocês quiserem dar uma revisada naquelas aulas que eu dei, dá uma revisada nessas aulas. Vocês tiveram também, acho que primeiro socorros, urgência e emergência, né? Com outra professora, dá uma revisada nas aulas dela também, tá? Já vão se preparando para na terça-feira, quando eu jogar aí para vocês estudo de caso, vocês já conseguirem desenrolando, certo, pessoal? Então, eu continuo com vocês agora lá no WhatsApp. Beijos. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professora. Beijo. Tchau. Todo mundo aí. Tchau. Tchau, gente.